As irmãs aproveitaram a oportunidade para avançar. No entanto, isso não o impediu por muito tempo, ele estava preparado para um golpe crítico. Ele gritou arrogantemente: "Você acha que esse simples arranjo mágico pode conter o mal?" O rosto de Bonken também estava cheio de pânico, pois ele conhecia as limitações desse arranjo mágico. O que mais o preocupava era que, se suas duas irmãs mais velhas morressem, o mestre não o perdoaria. Como esperado, o monge logo se libertou. Mas, justo quando ele estava prestes a contra-atacar, um turbilhão de flores apareceu, direcionando-se para ele lentamente o envolvendo. Assim, mais um personagem secundário encontrou um fim trágico. Felizmente para as três crianças, Sekijoku chegou a tempo. Ela até deu uma lição no sujeito: "Você é apenas um inseto, e se atreve a ser desrespeitoso na minha frente." As três crianças ficaram muito felizes e agradeceram a Sekijoku em uníssono: "Obrigado, Sênior." Sekijoku então se tornou séria e lembrou às três crianças: "Aqui é muito perigoso, este não é um lugar para vocês se meterem." Mas o que ela realmente queria dizer em seu coração era: "Se vocês não fossem discípulos daquele homem, eu não me importaria com a vida ou morte de vocês." Ouvindo isso, Koujetsuko expressou firmemente seus sentimentos: "O Júnior só quer ajudar o mestre." Kyu-han ao lado dela também continuou firmemente as palavras de seu sênior: "Mas ele está em apuros, embora o Júnior tenha pouca força, ainda assim quero emprestar um pouco de ajuda ao Mazer." Bonken também apresentou sua própria força: "O Júnior tem um arranjo mágico chamado Formação de Armazenamento Espiritual. Esse arranjo mágico pode manipular o Ki espiritual dentro de seu alcance e transformá-lo. Embora se diga que não pode afetar monges no reino da formação Dan, não é um problema para mim ajudar o Mazer a parar esses ladrões." Sekijoku, após ouvir isso, sentiu um pouco de admiração. Tamaga Kuri em si é um monstro, mas eu não esperava que seu discípulo tivesse tais habilidades. Portanto, ela suavizou seu coração e ofereceu ativamente ajuda às três crianças. O mestre Tamaga Kuri não pode ser perturbado por forasteiros durante um momento crucial de rompimento de seu nível de reino. Se for assim, então eu posso ajudar a apoiar vocês. As três crianças responderam educadamente: "Obrigado, Sênior." No coração de Bonken, ele se sentiu mais confiante: ter um monge no estágio alquímico como guarda-costas. Seria difícil eu morrer. Deste lado, Tamaga Kuri ainda estava concentrado em romper o nível do reino. Vendo isso, Kousakuyo se sentiu ainda mais ansioso. Tal talento natural leva a uma maldição cósmica, fazendo os céus não hesitarem em liberar a calamidade do trovão para apagar sua existência. Uma pessoa como essa, uma vez que se torna inimiga, será um grande problema. Portanto, não importa o custo, ela deve ser eliminada antes que consiga romper. Ele imediatamente ordenou aos monges atrás dele: "Discípulos de Toshomon, atendam ao meu comando, não importa o custo, vocês devem impedir que Tamaga Kuri rompa para o nível de reino." Desse lado, Heiryu Shou também rapidamente emitiu ordens para proteger Tamaga Kuri: "Discípulos de Kyu Kenzan, atendam ao meu comando, ajudem em nome do mestre. Não importa o que aconteça, não podemos permitir que essa ralé chegue nem a um passo do mestre." Ansai começou a se preocupar: "O mestre rompendo para o nível de reino neste momento, não sei se é bom ou ruim para o Kyu Kenzan." Heiryu Shou tinha fé absoluta nele, então disse a Ansai: "Não pensemos muito sobre isso. O mestre com certeza conseguirá passar com segurança." Quanto a Tamaga Kuri, ele já havia começado a concentrar energia de espada ao seu redor, pronto para receber a tempestade iminente acima de sua cabeça. Calmamente, ele convidou: "Venham." Em resposta às suas palavras, o primeiro cataclismo relâmpago caiu. Ele o recebeu com coragem: "Punição divina, e daí? Minha espada, Tamaga Kuri, não tem medo de você." Pensou consigo mesmo, então continuou com sua técnica familiar para confrontar os céus: ataque de cabeça, estilo Pochan. Era apenas o primeiro teste, mas ele já sentia sua dificuldade. Inesperadamente, foi apenas uma calamidade de raios que me impediu de resistir. Mas, felizmente, eu posso sentir o poder trovejante me ajudando a me transformar na essência espiritual dos 5 elementos. Logo depois,
Pichi apareceu para anunciar: o mestre passou por uma calamidade de raios, restando 2 calamidades de raios. Os dois deste lado não mostraram sinais de continuar a batalha, ao invés disso, focaram em observar o avanço de Tamagakuri. O rumor entre aqueles com ouvidos atentos é que basta passar por uma calamidade de raios para alcançar o estágio de condensação do núcleo dourado. Eu nunca imaginei que Tamagakuri passaria por isso tão facilmente. Rineibu novamente percebeu com grande clareza: isso não está certo. Ele não passou apenas por uma calamidade de raios. Ao ouvir isso, Shoseiga achou ainda mais difícil de acreditar: como isso é possível? Mas ele ficou surpreso por apenas um momento, logo começou a se sentir animado. Pensando na perspectiva de lutar com ele, sentiu: nunca imaginei que o talento natural de Tamagakuri fosse tão excepcional. Lutar com alguém como ele realmente me deixa muito ansioso e empolgado. O que importa se alguém tem talento excepcional? Eu, Shoseiga, mesmo que meu talento natural não seja tão bom quanto o dele, minhas futuras conquistas podem não ser necessariamente inferiores às dele. Do outro lado, os monges de Toshomon estavam desesperadamente correndo para detê-lo sob comando. Ele estava lá, perdido em autoadoração. Não é apenas ascensão? Mais uma vez, parece que o coração de alguém não está em paz. Parece que ser bonito demais também pode ser uma maldição. E este velho egoísta Kousakuyo até ordenou que os monges se sacrificassem para impedi-lo. Autodetonem-se, todos vocês, autodetonem-se para mim. Tamagakuri não pode continuar vivo. Esses membros leais e fervorosos da multidão responderam obedientemente em uníssono: sim, mestre. Ao ver isso, Heiryu-shou ficou cada vez mais ansioso e ordenou: Kyuken-san, pare-os para mim. De qualquer forma, não podemos permitir que se aproximem do diretor. Ansai só pôde ficar parado lá, tenso e com medo. Toshomon enlouqueceu completamente. O que devemos fazer agora? Neste momento, Bonken mostrou sua especialidade. Ele avaliou silenciosamente a situação de longe. Eles ainda querem se autodetonar. Vou deixar vocês morrerem. Então, ele ativou o círculo mágico formação de armazenamento espiritual, fazendo com que esses indivíduos imprudentes desaparecessem instantaneamente. Esta cena foi verdadeiramente emocionante. Tamagakuri permaneceu lá com uma compostura inabalável, mas os monges haviam ascendido um por um. Essa visão fez o cabelo de Koitsuyo se arrepiar de incredulidade. Como isso é possível? Como a autodetonção falhou? Enquanto isso, Tamagakuri percebeu que o desgaste de energia acabará de vir de seu discípulo. Ele não esperava que eles viessem até aqui também. Em momentos como este, ele se sente muito tocado e não tem energia para culpá-los. Embora não tenha sido sua intenção, ainda pode ser visto como um gesto de boa vontade. Virando-se para este lado, Toukai solta uma gargalhada alta cheia de zombaria, e então o provoca ainda mais. Koitsuyo. Mesmo que você ainda não tenha acordado, vá em frente e use tudo. Desse lado, Shoseiga não consegue esconder a expressão de espanto diante da cena recente. Os monges se autodetonam através de sua própria energia vital, fazendo com que o ki espiritual no mundo se aglutine e produza um poder imenso. Em resumo, os monges se transformam em bombas. Mas, inesperadamente, isso foi resolvido por uma criança do reino da cultivação. Rineibu também está surpreso com o espetáculo recente. Eu não esperava que Kyuken-san tivesse alguém com conhecimento em formações mágicas. Embora o nível do reino ainda seja baixo, foi um incômodo do começo ao fim. Shoseiga continua muito divertido com isso. Tamagakuri, seu truque realmente me surpreende. Aqui, Tamagakuri está se preparando para enfrentar a segunda calamidade relâmpago. Ele faz um voto silencioso. Eu definitivamente superarei esta calamidade relâmpago. Se não, eu só morrerei. Imediatamente depois, uma feroz confrontação com os céus começa. Sua energia de espada cria um vórtice para protegê-lo dos raios. Finalmente, tudo chegou ao fim. O sistema rapidamente o parabenizou: parabéns, mestre, por superar a segunda calamidade relâmpago. O sistema ajudou a dissipar o poder do relâmpago e a curar as lesões em seu corpo.
Atualmente, 85% das lesões foram curadas. Ele estava bastante satisfeito com essa ajuda. Responder fracamente às lesões, recuperar 85% já é o suficiente. Parecia que ele acabará de passar por uma situação de vida ou morte, mas seu espírito permanecia muito otimista, embora ainda não tenha conseguido alcançar o reino da formação do pílulo celestial. Posso sentir que minha força agora é muito maior do que antes do avanço. O velho Koetsuyo ainda estava em choque, tremendo enquanto murmurava. Eu inicialmente pensei que, ao depender da autodestruição dos monges Toshomon, poderia fazer com que Tamagakuri morresse sob a calamidade relâmpago. Nunca imaginei que ele seria aleijado por Bonkin. Os outros dois aqui ainda estavam no clima de discutir, com Rin-Eibu comentando. Tamagakuri passou pela segunda calamidade relâmpago, mas as nuvens de relâmpago no céu ainda não se dissiparam. Eu vejo que, não importa o que aconteça, ele não será capaz de superar a terceira calamidade relâmpago. Shoseiga pensava de maneira diferente de Rin-Eibu. Então, por que vejo que ele ainda mantém uma expressão tão calma? Se ele conseguir superar essa calamidade relâmpago, não será um problema. Os pensamentos de Rin-Eibu, neste momento, voltaram à questão principal. Tamagakuri, o que importa que você tenha se esforçado tanto para alcançar o reino da formação Dan? Hoje, sem dúvida, você cairá nas mãos de Genken-sou. Assim, ele não pôde mais ficar sentado, aproveitando o momento, e começou a agir. Quero ver até quando você vai continuar arrogante. Ele avançou em direção ao garoto e gritou várias ameaças. Tamagakuri, você é o inimigo de Genken-sou, e, portanto, só pode encontrar esse destino. Ao mesmo tempo, o terceiro calamidade do relâmpago também estava se preparando para cair. Abaixo, Rin-Eibu começou a liberar a espada contra a corrente. Shoseiga observava ao lado, assistindo ao drama se desenrolar, sob a calamidade do relâmpago, combinada com o ataque surpresa de Rin-Eibu. Tamagakuri está definitivamente condenado. Mas não importa o quão habilidosos fossem esses indivíduos, eles serviam apenas de cenário para o personagem principal. A prova disso estava na postura do garoto, que ainda se preparava para sacar sua espada, ossos autoproclamados de fada, espada divina perfeitamente equilibrada, golpes imortais para destruir a arrogância. Os ossos do vento têm um corpo de 7 metros de comprimento. E esse sujeito já havia atacado, mas teimosamente continuava a ameaçar e gritar. Tamagakuri, você não é nada mais do que alguém que acabou de romper para o reino da formação Dan. Sob minha espada, você não só não conseguirá escapar, como também sofrerá ferimentos graves. De outro lado, Bonkin rapidamente ativou o arranjo mágico para auxiliá-lo. Mas, como o tempo estava muito apertado, eu só podia confiar na sorte. Bonkin pensou, Mazer não será capaz de bloquear este golpe a tempo. Nessa situação de matar em meio a uma respiração, só posso comprar meio tempo para o Mazer. Rin-Eibu foi momentaneamente bloqueado pela matriz mágica, então zombou arrogantemente. Uma luz minúscula ousa competir com a luz mais brilhante do céu. Ele então avançou diretamente, fazendo a matriz mágica rachar imediatamente. Isso afetou diretamente Bonkin, ferindo-o gravemente. Nesse momento, o garoto ainda gritou, confiando em seu Mazer. Mazer, você definitivamente vai conseguir. Tamagakuri também falou, assegurando, eu não vou te decepcionar. Rin-Eibu continuou teimosamente atacando com obsessão. Tamagakuri, morra por mim. Mas, no final, era a mesma velha frase. O brilho do protagonista não é tão fácil de ser extinto. Apesar de ser contra-atacado, Rin-Eibu teimosamente se recusou a acreditar. Como isso é possível? Você acabou de condensar o estágio do núcleo dourado. Como pode quebrar a minha espada contra a corrente? Tamagakuri contra-atacou ao ponto de Jack responder calmamente, você não entende? Existe um papel que exige talento. O que ele realmente queria dizer era, meu irmão, eu tenho um nível de trapaça acima do seu. Essa cena já era um grande benefício para os leitores, e a situação agora se inverteu. Ele começou a falar como se estivesse questionando Rin-Eibu. Você sempre diz que quer me matar. Mas mesmo que realmente permitíssemos que você matasse, o seu ancião ou concordaria? Esta pessoa teimosamente refutou, você realmente me vê, Genken-sou,
como alguém fácil de intimidar. Ele então, de forma sarcástica, explorou a fraqueza do oponente. Você abre a boca e tudo o que eu ouço é quem sou, igual a uma criança que ainda não amadureceu. Você ainda não largou o leite materno? Rinheibu estava ficando cada vez mais furioso, incapaz até mesmo de vencer uma luta, só conseguia gritar algumas palavras sem sentido. Tamagakuri, você está buscando a morte? Neste momento, Pichi apareceu novamente para celebrar com ele. Parabéns, mestre, por alcançar o reino da formação do Dan Celestial. Por favor, escolha desafiar o céu e mudar o destino. O primeiro é a espada voadora do velho Li superando adversidades para moldar o próprio destino. Ela pode condensar uma pequena espada usando a energia vital, e o dano aumentará conforme o nível do reino, com uma chance de 1% de ignorar a defesa. O segundo é o pequeno escudo de um lado superando adversidades para moldar o próprio destino. Ele pode condensar um escudo unidirecional usando a energia vital, com poder de defesa crescente conforme o nível do reino, capaz de reduzir o dano em 20%, e tem uma chance de 1% de imunidade ao dano. E finalmente, a mão demoníaca dada pelo céu obtida ao matar um inimigo. Existe uma chance de salvar o corpo do oponente, e esse corpo se transformará no fantoche do mestre. A marionete herdará 50% das habilidades do mestre. Ele contemplou lentamente, e a primeira escolha foi a espada voadora do velho Li. Embora não fosse ruim para ele, seu ataque atual já estava no nível mais alto dentro do mesmo reino. Embora não pudesse ser considerado invencível, certamente estava entre os melhores. Poderia ser visto apenas como um adorno sobre um tecido já fino. A seguir, estava o pequeno escudo de um lado. Isso também não era ruim para ele. Afinal, há pouco, durante a ascensão, ele quase perdeu sua vida. Além disso, para ele agora, esse pequeno escudo de um lado era de fato útil. Quanto à mão do demônio dada pelo céu, isso era como um item de novato, não exigia nenhum pensamento. E, como resultado, ele escolheu o pequeno escudo de um lado. De acordo com o procedimento, o sistema anunciou prontamente: parabéns ao mestre por obter o pequeno escudo de um lado, desafiar o céu e mudar o destino com potencial de crescimento. Mas ainda não tinha acabado. Como o mestre é atualmente a primeira pessoa no mundo a quebrar o reino da formação do Dan Celestial, ele foi convidado a escolher entre as seguintes recompensas. 1. Espada lendária do dragão, espada mágica de atributo terrestre inferior, com um atributo aleatório incluído. 2. Formação mortal das 4 espadas, pode usar 4 espadas para organizar uma matriz mágica. Pode usar energia espiritual misteriosa para transformar em espadas e arranjar a matriz mágica. Seu efeito é proteger a segurança de quem organiza a matriz mágica, enquanto também pode matar inimigos dentro da matriz mágica. Você também ponderou cuidadosamente a comparação um pouco. A lendária espada dragão, embora seja um artefato de elemento terra, eu ainda posso usá-la perfeitamente. Devolvendo a recompensa que foi ganha, a Ryuzenken, embora seja um artefato divino, é suficiente para mim no momento. Por outro lado, a formação mortal das 4 espadas é realmente muito útil para ataques e defesas simultâneos. A formação de espadas também é uma das táticas que pode superar o inimigo. Nada mais a pensar, é isso. Depois de tomar sua decisão, o sistema anunciou como uma confirmação. Parabéns, o mestre aprendeu a formação mortal das 4 espadas. Voltando à realidade, você agora está confiante para enfrentar o oponente. Agora, meu irmão alcançou com sucesso o reino de condensação do Dão Celestial. Primeiro, vou usar o Rinheibu para testar e também ver qual nível de poder eu possuo atualmente. Enquanto isso, a batalha de cobrança de dívidas ainda está acontecendo ferozmente. Devido ao recente avanço, Kousakuyo ficou ainda mais distraído. Tamagakuri subiu de nível com sucesso, o que significa que até o Rinheibu não pode fazer nada. Eu preciso encontrar uma saída, caso contrário, eu realmente morrerei aqui. Ele procurou covardemente uma presa morta para substituí-lo, então voltou para comandar os monges restantes. Agora chegou o momento de sobrevivência para Toshomon. Discípulos de Toshomon, vamos matar juntos.
Juramos viver e morrer juntos com Toshomon. Toukai, claro, percebeu a verdadeira natureza desse homem astuto, então o desafiou: Kousakuyo, estou aqui. Você acha que pode escapar? Não se sabe de onde ele encontrou confiança para responder: não sou páreo para você, mas quero ir embora, e você não deve esperar me impedir. Talvez Kousakuyo tenha esquecido que havia um grupo de anciãos que o apunhalaram pelas costas. Kouki já havia começado a mirar na presa: vejo que Kousakuyo quer fugir. Vamos puni-lo em breve. Tintsu também estava ansioso para entrar na briga: vamos bater nele, garanto que ele sentirá dor. Oui até deu-lhe um joinha especial para incentivo: ainda um malvado pequeno Tintsu, mas eu realmente gosto disso. Ryuji ainda tentava se controlar: se não fosse para que meu irmão se vingasse pessoalmente, eu já teria matado Koitsuyo. Deste lado, antes de fugir, Koitsuyo tentou deixar uma mensagem: 30 anos Adon 30 anos Atai, nosso Toukai ainda não acabou. Mas a atitude de Toukai foi o que chamou a atenção. Não havia pressa. Toukai, calmamente, perguntou de volta: você acha que pode escapar? Kousakuyo, teimoso até o fim, pensou consigo mesmo: o que há para temer na floresta? Estamos com falta de lenha? Enquanto eu estiver vivo, contando com meu poder no estágio do núcleo dourado final, Eneishu não terá onde se abrigar. Como esperado, logo foi bloqueado por Kouki, que perguntou: você está planejando sair? Consultou meus irmãos? Então, um leve soco o enviou em queda livre. Quando ele pousou, Tintsu atingiu com um golpe. Ele ainda não queria aceitar a derrota e pressionou: eu os tratei bem, mas ainda assim me traem? Nesse momento, Toukai aproveitou a oportunidade para um golpe fatal. Declarou corajosamente: hoje, as mágoas de 100 anos entre você e eu serão apagadas. Neste ponto, ele só pôde aceitar seu destino com o rosto cheio de horror. Apenas um segundo depois, foi um golpe final, um verdadeiro retorno à terra. Este foi o triste fim para a traição. Toukai não estava excessivamente emocionado. Avaliou silenciosamente: Kousakuyo, seu núcleo dourado foi destruído, seus vasos sanguíneos estão comprometidos, com ferimentos tão graves, você não viverá muito mais. Ele ainda queria dizer algumas palavras a Toukai: morrendo pelas suas mãos, não tenho ressentimentos. Mas tenho um pedido a fazer. Só peço que poupe a vida de Koitsubun. Você já destruiu sua cultivação, deixe-o viver como uma pessoa comum. Toukai permaneceu em silêncio, perdido em seus pensamentos. Kouki, olhando para ele de cima, comentou desdenhosamente: o que você é? Que direito você tem de fazer exigências neste momento? Neste ponto, ele se lembrou do passado: isso pode ser considerado um arrependimento tardio? Se eu não tivesse feito aquela escolha naquela época, teríamos terminado de maneira diferente do que estamos agora, não teríamos? Se ele não tivesse se encontrado em uma situação desesperadora hoje, teria alguma lágrima sido derramada? Vamos considerar essa dívida quitada. De volta a Bonken, ele havia se machucado enquanto retirava seu mazer. O jovem menino, fraco, perguntou: como está, mazer? Você está bem? Não te envergonhei, não? Suas duas irmãs mais velhas estavam à beira das lágrimas. Kyu-han rapidamente lhe informou: diga ao seu júnior que ele é o melhor. Mazer conseguiu romper com sucesso. Seu júnior deve se esforçar ao máximo, Mazer vai curar suas feridas. Eles até fizeram da comida uma condição, então seu júnior definitivamente ficará bem. Quando você se recuperar, vou dividir minha melancia com você. Este jovem ainda tinha energia para provocar sua irmã mais velha: sua melancia não é nada gostosa. Mas após essa fala, ele de repente fechou os olhos, fazendo com que suas duas irmãs gritassem: seu júnior não pode morrer. Ekijoku viu isso e abaixou a cortina da peça, dizendo-lhe que não era nada, apenas um ferimento pequeno. Depois de um tempo, ele se recuperaria, o que lhe rendeu olhares de julgamento. Em seguida, Kogetsuko agarrou a gola da camisa do pobre garoto e o bateu repetidamente, repreendendo-o: você não está machucado. Por que não disse isso antes?
Fez me preocupar assim. Mais tarde, esse garoto com certeza sofreria a longo prazo. Basta olhar para o afeto que a irmã mais velha demonstrava para entender. Agora, o garoto tremia enquanto se justificava para a irmã mais velha: eu só queria descansar um pouco. Voltando a Tamagakuri, ele e Rin-Eibu estavam começando novamente sua batalha interrompida. Ele tomou a iniciativa de provocar, dizendo: já que você veio, então não pense em sair hoje. Rin-Eibu, não sendo alguém a ser intimidado, retrucou: você acha que alcançar o estágio de condensação do núcleo dourado pode me enfrentar? Logo, a atitude de Rin-Eibu saiu de controle. Ele permaneceu arrogante, gritando com desdém sobre a força do nível meio Yuan Ying: você simplesmente não entende. Em contraste, Tamagakuri manteve uma postura calma enquanto contra-atacava os ataques do oponente. Então, ele falou lentamente em resposta a Rin-Eibu: o nível meio Yuan Ying não é assim tão mais forte. Esse Rin-Eibu é tão curioso que toda vez que alguém contra-ataca, ele fica insatisfeito e pergunta: como você conseguiu bloquear um dos meus golpes tão facilmente? Tamagakuri aproveitou a oportunidade para retaliar contra ele, respondendo: você não entende meu verdadeiro poder. Rin-Eibu parecia tê-lo subestimado anteriormente, razão pela qual não usou sua força total, mas agora teve que reavaliar: Tamagakuri, você realmente me surpreendeu. Se eu não tivesse usado minha força total, poderia muito bem ter morrido em suas mãos. A evidência disso foi que ele mudou de contra-corrente espada para congelar tudo. Vendo sua expressão, ele silenciosamente especulou: ele está usando esgrima? Mas logo depois, ele mudou de ideia: não, não é esgrima. Com sua coordenação nas artes marciais, o poder não é muito menor que o da esgrima. Esse cara rebelde parece ter uma obsessão por exibição, ele precisa intimidar primeiro. Antes de lançar seu golpe, ele gritou alto: com este meu golpe, nem o Elder se atreveria a bloqueá-lo. Agora, você morrerá. Mas não se pode negar que esse golpe dele é aterrorizante. É como um dragão de gelo correndo em sua direção. No entanto, como diz o ditado, o brilho do protagonista masculino não é facilmente capturado, ele ainda bloqueou suavemente seu golpe anterior. Agora era a vez dele de criticar seu golpe: é exagerado demais. Então, ele declarou com confiança: este é o dia da sua morte. Logo após isso, ele imediatamente respondeu a ele com um fraco golpe de ombro. A expressão de Rin-Eibu mudou instantaneamente. Ele rapidamente percebeu: isso é uma formação de espadas? Mas, mesmo assim, ele ainda estava surpreso e curioso: que tipo de formação de espadas é essa? Embora um pouco surpreso, ele continuou a atacar freneticamente. Acompanhado disso estava sua tendência a falar demais: você realmente acha que pode matá-lo apenas dependendo de uma formação de espadas? Ele declarou: vou lidar com você antes que consiga ativar a formação de espadas. Enquanto isso, os espectadores abaixo estavam de fato desfrutando tranquilamente dessa batalha. Shoseiga não pôde deixar de perguntar a Toukai: você não vai ajudar Tamagakuri? Toukai entendeu que, assim como ele havia coletado dívidas recentemente, agora o garoto estava na mesma situação. Ele respondeu calmamente: Genkin-sou deve, ele só pode limpar isso com sangue. Em resposta, Toukai perguntou diretamente: por que você não vai ajudá-lo? Shoseiga deixou claro. Isso não tinha nada a ver com ele, então ele resmungou e disse: é um incômodo. Em seu coração, ele traçou um limite claro: meu objetivo principal é derrotar Tamagakuri pessoalmente. Não tenho interesse em mais nada. Quanto a Toukai, ele disse isso, mas ainda tinha alguma preocupação com Tamagakuri. Então ele falou novamente: mas Tamagakuri, afinal, acabou de recentemente condensar o estágio do núcleo dourado. Isso nos deixa um pouco preocupados. Será que ele pode derrotar Rin-Eibu? Ao contrário, Shoseiga permaneceu calmo. Com a experiência de ter sido enganado por ele 2 vezes, ele garantiu com confiança: não há nada com que se preocupar, ele definitivamente tem uma saída. Ao ouvir isso, a mente de Toukai de repente recordou as imagens astutas dele e respondeu, tranquilizadoramente: você realmente não está errado.
Voltando ao assunto principal, ele começou a ativar, formação das 4 espadas imortais, ativar formação da espada. Não foi surpresa que o dragão de gelo de Rin-Eibu tivesse caído em sua formação de espadas. Esta pessoa, claro, esqueceu-se a ponto de ficar atordoado e praguejou, maldição. Claramente, meu nível de domínio não é inferior ao dele, ainda assim suas táticas não falham. O ponto-chave é que este jovem vive me ameaçando de morte, e agora está fugindo enquanto ainda solta uma maldição, nojento. Nunca vi alguém lutar de forma tão despreocupada, coçando o nariz enquanto conversa como um personagem principal. Entrando na minha formação de espadas e ainda querendo fugir, você me despreza assim? E, claro, ele não deixaria isso acontecer tão facilmente. Imediatamente, ele usou suas mãos para controlar a formação de espadas, perfurando-o com 4 golpes de espada, verdadeiramente o vilão mais teimoso e extravagante que ele já havia visto. Agora ele havia perdido toda a imagem digna que inicialmente tinha, substituída por uma luta desesperada enquanto estava encurralado, ainda continuando a ameaçar. Tamagakuri, mesmo que eu morra, eu vou te levar comigo. Para este traidor falador, ele não se conteve e declarou abertamente: você deveria economizar o fôlego. Não só quero te matar, mas em 3 anos, também matarei Genkinsu e depois decapitarei o ancião ou... O protagonista fala e age. Imediatamente depois, ele soltou outra tempestade de movimentos de espada que rasgaram o ar. A velha regra ainda se aplica: quem fala demais é quem morre cedo. No entanto, esse indivíduo ainda não aprendeu com a experiência, insistindo em dizer: eu cultivei por 200 anos, estou prestes a avançar para o estágio da alma nascente, mas vou morrer pelas suas mãos? Não posso aceitar isso. Toukai, testemunhando toda a cena, ainda não podia acreditar nos próprios olhos. Rin-Eibu morreu assim? Tamagakuri depende dessa formação de espada, ele é invencível no reino da alma nascente? Shoseiga parecia divertido, especulando: talvez ele possa lutar contra um cultivador da alma nascente. Após uma batalha feroz, ele pousou bem ao lado de Toukai e Shoseiga. Então, como tinha dito antes, ele explicou sinceramente: irmão Sho, durante os momentos em que estive em perigo, coloquei você em risco. Eu realmente não tinha outra escolha. Por favor, me perdoe. Claro, essas palavras eram apenas uma encenação. Na realidade, ele ainda queria usar o velho truque para enganá-lo. Shoseiga, a força do seu pequeno é bastante formidável. Mas a mente não é muito inteligente. Vamos ver como posso enganar você. Dito isso, a pessoa Shoseiga também é muito descontraída. Ao ouvir isso, ele respondeu felizmente: está bem, você só precisa vir e fazer uma partida comigo. O menino aceitou, mas astutamente disse: certo, mas espero que não seja agora. Shoseiga imediatamente perdeu o sorriso no rosto e perguntou: o que você quer dizer com isso? As pessoas estão esperando por você desde esta tarde, e você está fazendo promessas para mim. Você quer agendar para daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, no torneio da Seiten Neishu, você e eu faremos uma partida lá. Com a natureza competitiva de Shoseiga, é claro que ele não aceitaria: não quero esperar 3 anos. Agora, quero lutar com você. Agora, o menino entrou oficialmente na fase de lavagem cerebral do oponente. Suas palavras precisavam ser muito convincentes: hoje eu acabei de condensar o estágio do núcleo dourado e até matei um nível meio Yuan Ying. Essa conquista com certeza se espalhará por todo o Eneishu. Daqui a 3 anos, você lutará comigo na frente de monges de todo o mundo. Então, derrotar-me provará que você é mais forte que eu. Como descrever tal honra? Apenas imagine essa cena. Somente Toukai permaneceu com a mente clara, observando a performance grandiosa do menino. Ele silenciosamente avaliou você com seu olhar: esse pequeno pirralho Tamagakuri, quando se trata de força, sua boca é ainda mais vangloriosa. Veja aquele rosto astuto de você ao enganar os outros. Será que o irmão Sho não se sente um pouco tocado? Mas o que pode ser feito, você já extraiu de dentro da barriga de Shoseiga.
Ele realmente imaginou conforme suas palavras, então, no final, o plano foi um sucesso brilhante. Ele concordou, está bem. Você e eu faremos um acordo para 3 anos. A batalha das dívidas chegou a um fim temporário. Vamos mudar o cenário para Gen Quem Sou. No campo de treinamento de artes marciais, Sotenyo está concentrada em seu treino sob a supervisão do ancião Ou. Sua habilidade com a espada é muito graciosa, parecendo uma obra-prima. O ancião o observa com uma expressão bastante conflitante, claro, não faltando astúcia, Sotenyo, realmente merecedora do título de desastre de Gen Quem Sou. Só se passou um dia e sua técnica com a espada já subiu de nível. Mas, nesse momento, de repente, um monge azarado chegou para dar um relatório. Antes mesmo de ele falar, foi irritado e interrompido. Não está vendo que estou instruindo o cultivo do discípulo? Deissa. Mas isso é um assunto importante, ignorando tudo, ele relatou, estimado ancião, não é bom. A lâmpada da alma do irmão mais velho Rin foi destruída. De fato, as expressões dos dois, ao ouvir a notícia, ficaram abaladas. Sotenyo perdeu a compostura e gritou para o monge, Tamagakuri está apenas no reino de cultivo, enquanto o irmão mais velho Rin é um mestre no nível meio Yuan Ying. Como ele poderia morrer nas mãos de Tamagakuri? Mas, surpreendentemente, o ancião o falou, ordenando que Sotenyo continuasse seu treinamento com a espada. Sotenyo, continue seu treinamento com a espada. Neste momento, cheia de desejo de vingança, Sotenyo retrucou, dizendo, o discípulo mestre deve vingar o irmão. Assim, o ancião não pôde deixar de ficar com raiva e gritou em voz alta, parei aí. Você pretende procurar a morte sozinha? De fato, os mais velhos viveram muito e pensam com muita clareza. Ele rapidamente corrigiu seu discípulo, Rin Eibu já está morto. Isso prova que o oponente é pelo menos um monge do nível meio Yuan Ying. Além disso, quem em Toshomon pode parar Tamagakuri agora? Além disso, Tamagakuri não vai esperar por você no Pântano do Trovão, mas estará em Toshomon. Sotenyo, sentindo-se emocional, retrucou, é aos olhos do mestre que a morte do irmão foi em vão? E, claro, esse velho não deixaria passar facilmente, ele só queria impedi-la de agir imprudentemente. Meu povo Gen Quem Sou não pode ser facilmente morto. Assim, dessa vez, o ancião continuou a buscar resolver a questão de Tamagakuri por meio de outra pessoa. É o grupo de pessoas na Pântano do Trovão. Desde que possam ganhar pedras espirituais, farão qualquer coisa. 5 milhões de pedras espirituais são suficientes para agitar seus corações. Ao mesmo tempo, com seriedade, ela lembrou Sotenyo, não se esqueça, absolutamente, que a coisa mais importante para você agora é praticar diligentemente, para se preparar para a competição da seita daqui a 3 anos e ganhar reputação. Neste ponto, ela finalmente teve calma suficiente para admitir seu erro, mestre, discípulo estava errado. Ele repetiu mais uma vez para corrigi-la, dizendo, vá rapidamente continuar praticando sua espada. Comparado à morte do discípulo, aumentar a reputação de Gen Quem Sou é ainda mais importante. Por isso, ele aguentaria até o dia da competição da seita, que também seria o dia em que Tembuki Shi e Shinjinkyu seriam destruídos. Enquanto isso, no Pântano do Trovão, Bai olhou, uma espada voou de algum lugar, fazendo com que os guardas se tivessem em alerta e tensão. Após verem o conteúdo, este homem então falou, não há necessidade de ficar tão tenso. Esta é a mensagem da espada voadora de Gen Quem Sou. Este cavalheiro é o mestre de Baiolhou, um cultivador iniciante de espada no reino da essência verdadeira. Depois de ler, ele entregou o papel para os outros dois e disse, vocês dois deem uma olhada. O Elder de Gen Quem Sou quer que embosquemos e matemos as pessoas de Kyukenzan, e depois capturemos Tamagakuri. Este jovem é o terceiro Elder de Baiolhou. Nível de reino, o reino estabelece a fundação na fase intermediária do cultivo da água. Ele ficou bastante surpreso com o preço que recebeu, para um Tamagakuri, Gen Quem Sou está disposto a gastar 5 milhões de pedras espirituais. Portanto, ele se interessou ainda mais e proativamente disse ao diretor, eu vou capturá-lo imediatamente.
Esta pessoa é o segundo ancião de Baiolhou, e seu nível de reino no cultivo das artes marciais alcança o pico do estágio do núcleo dourado. Ele pensou mais profundamente: terceiro ancião, devemos ter cautela com esta opinião. Pela carta, pode-se perceber que Jenkinsou pode ter outros esquemas. Ele pensou: nossas interações com Jenkinsou são unicamente para o benefício do orbe da alma da besta. Realmente não é aconselhável nos envolvermos nesse vórtice. No entanto, o diretor lhe disse que devia um grande favor a Jenkinsou e não poderia se recusar a retribuí-lo. Além disso, o diretor estava ainda mais complacente, acreditando: pela carta, pode-se perceber que Tamagakure está apenas no reino de cultivo. Mesmo que não tomemos providências, sua sobrevivência na Pântano do Trovão não será fácil. Assim, ele emitiu a ordem com confiança: eu permito-lhe 3 ações. É apenas seguir o fluxo. Rapidamente, 1 mês se passou. Hoje, ele talvez estivesse se despedindo de Toukai, e seu tom, nem precisa dizer, ainda era autoindulgente: depois de 1 mês de descanso, as feridas do discípulo devem ter cicatrizado. Eu preciso ir para o Pântano do Trovão. Não sinta minha falta demais. Respondendo à severidade de Toukai misturada com desespero, ele imediatamente recebeu um convite: é melhor você sumir. Cada dia que eu te vejo é muito irritante. Se você não sair, todas as pedras espirituais em você serão completamente roubadas por mim. Ouvindo isso, ele riu de forma descontraída, dizendo astutamente: irmão, mencionar dinheiro vai magoar nossos sentimentos. Justo quando a atmosfera estava confortável, ele e Sekijoku se encontraram novamente. Ainda mais surpreendente, ele irradiava um brilho e lhe soprou um beijo. Sekijoku aceitou timidamente essa galanteio, fazendo o sangue de Ansai ferver, amaldiçoando interiormente: essa mulher promíscua só sabe seduzir o mestre. Não conseguindo mais suportar essa troca, ela interrompeu e pressionou o mestre: precisamos partir agora. Ouvindo isso, ele fez um último comentário antes de partir: espere até que eu me firme no Pântano do Trovão, eu definitivamente convidarei todos vocês como convidados. Ao mesmo tempo, no Pântano do Trovão, alguém estava pronto para receber Kyukin-san, um observador avaliando a precisão do alvo. Poucas pessoas de Eneishu vêm aqui em uma escala tão grande. Devem ser as pessoas de Kyukin-san que o terceiro ancião mencionou. Assim que eu confirmar a parada deles, reportarei essa notícia de volta ao terceiro ancião. Então terei alcançado um grande feito. Neste lado, Tamagakure também está se preparando para a situação que se aproxima, porque há incontáveis monstros nos rumores do Pântano do Trovão, e com a força deles, é muito difícil se proteger, então eles precisam subir de nível um pouco. É por isso que ele chamou o sistema para perguntar: sistema, eu claramente posso transferir as recompensas do sistema para meus discípulos. Por que você ainda não me deu isso? Pichi respondeu imediatamente: exceto pelas pedras espirituais, todos os outros aspectos são permitidos. Mas, para dar as recompensas do sistema diretamente a um discípulo, o mestre precisa gastar 10 milhões de pedras espirituais para desbloquear essa função. Nesse momento, o mestre transferirá as recompensas do sistema para o discípulo e pagará as pedras espirituais ao sistema. Além disso, o mestre pode aceitar discípulos 2 vezes por mês. No entanto, Pichi também alertou: se as recompensas do sistema forem dadas a um discípulo, as recompensas futuras retornadas pelo sistema serão reduzidas pela metade. Ele ficou bastante animado com o fato de o sistema ter esse recurso, então disse: então o que você quer dizer é que, desde que eu gaste pedras espirituais, posso desbloquear as outras restrições do sistema relacionadas à transmissão de conhecimento aos discípulos? Pichi respondeu entusiasticamente: isso mesmo. Mas da próxima vez que você desbloquear uma função, será necessário 10 vezes as pedras espirituais da vez anterior. Depois de ouvir, ele se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Teve que reavaliar cuidadosamente seus bens. De Toshomon, ele havia ganhado várias pedras espirituais. Somando as recompensas de pedras espirituais do sistema de antes, ele tinha um total de mais de 50 milhões de pedras espirituais.
No entanto, dessa vez ele já havia usado 10 milhões de pedras espirituais, da próxima vez precisaria de 100 milhões, e da vez seguinte, chegaria a 1 bilhão. Finalmente, não conseguindo se conter, ele xingou: sistema. Droga, isso é realmente perverso. Pichi continuou a perguntar na mesma ordem: posso perguntar, mestre, o senhor precisa desbloquear as funções relacionadas? Após ponderar por um momento, ele ainda decidiu desbloqueá-las. Assim, um problema foi resolvido. Em seguida, ele se preocupou com um local de descanso para Kyu Kenzan. Porque havia muitos pântanos na planície do trovão e pouquíssimos lugares adequados para ficar, mas por outro lado, o ki espiritual da planície do trovão era denso. Assim, Kyu Kenzan poderia fortalecer seu poder rapidamente. Olhando para trás, ele viu que seu discípulo ainda estava praticando diligentemente, exceto um que estava ocupado comendo. Vendo o progresso de Kyu-Han, ele ficou bastante satisfeito. Em apenas um mês, Kyu-Han dominou a técnica do ouro dos 3 Yang. Ele também estava muito tranquilo em relação ao pequeno Bonken, pois ele estava se tornando cada vez mais conhecedor sobre o arei mágico. Quanto ao seu primeiro discípulo, Koujitsukou, ela continuava sendo um mistério. Ele mesmo estava confuso: eu realmente não sei onde reside o talento de Koujitsukou. Enquanto isso, Ansai aproveitou a oportunidade para relatar a situação da segurança. Diretor, Heiryu Shou e eu estamos alternando para liderar os discípulos na guarda. Se acontecer qualquer coisa, podemos emitir um sinal de alerta imediatamente. Ao ouvir isso, ele se sentiu bastante tranquilo e respondeu: enquanto vocês continuarem trabalhando, posso descansar em paz. Neste momento, Bonken percebeu Koujitsukou em silêncio e, curioso, perguntou a ela: o que você está pensando? Na verdade, ela estava se sentindo insegura sobre si mesma ao ver o talento extraordinário dos discípulos abaixo dela. Ela disse: o mestre pode ensinar a ela o cultivo sozinho, e o discípulo que entende bem sobre formações pode contribuir muito para a seita. Só eu não consigo ajudar em nada. Ao ouvir isso, o garoto a consolou: não se preocupe, o coração do mestre é muito amplo. Tamagakuri também se aproximou para demonstrar preocupação com Koujitsukou e perguntou: vejo que você não parece muito feliz. Há algo que está te preocupando? Ou você ainda guarda ressentimento por não ter sido ensinada diretamente pelo mestre? Ela explicou sinceramente a ele: o discípulo nunca pensou assim. Só me culpo por não ter talento, por não poder contribuir com a seita. Em momentos como esse, ele parecia um Buda, acariciando suavemente sua cabeça e elogiando-a: você realmente é uma pessoa gentil e compreensiva. Você também aproveitou a oportunidade para ajudá-la a praticar um pouco, não fale mais sobre isso. Tente se familiarizar e resolver a energia vital dentro do seu corpo. Hoje, o mestre transferirá 100 anos de cultivo para você, ajudando a alcançar o pico do reino da essência verdadeira. Imediatamente, uma luz brilhante envolveu o corpo de Koujitsukou. Ao ver essa luz, você começou a duvidar: será que Koujitsukou também tem uma constituição oculta? Instantaneamente, sua dúvida foi respondida quando o sistema apareceu com uma notificação: parabéns, mestre, por descobrir a discípula com uma constituição oculta. Gostaria de transferir 200 anos de cultivo para a discípula Koujitsukou para despertar o corpo espiritual da Terra primordial? Ouvindo isso, você refletiu sobre o corpo espiritual da Terra primordial: embora não seja tão bom quanto o corpo divino inato de Kyu-Han, ainda assim é uma constituição especial, uma em 10.000. Felizmente, eu me agarrei a Tokai muitas vezes para que ele me guiasse na arte de cultivo do Korojutsu. Agora posso passar o do Korojutsu para ela. Logo, você começou a se sentir animado com as recompensas que o sistema retornaria. Eu me pergunto qual recompensa o sistema me devolverá depois. Estou realmente ansioso por isso. Quem pode entender a alegria de encontrar uma discípula? É realmente solitário e bobo. Koujitsukou também percebeu algo, então ela disse a ele: mas discípulo parece sentir uma diferença em si mesma agora. Ele explicou rapidamente um pouco para o seu entendimento: agora você está no nível de pico do reino da essência verdadeira. Agora há pouco, mas ajudou você a ativar o corpo do espírito da terra primordial.
Este é um físico extremamente adequado para a técnica do Korojutsu. Agora vou transmitir para você a técnica da barreira da terra. Você deve absorvê-la em silêncio. Imediatamente, imagens do Korojutsu apareceram em sua mente. Esta é a técnica da barreira da terra? Então é realmente tão simples. Não demorou muito, ela exclamou feliz para ele, agora discípulo se sente mais forte. Ele, claro, queria se vangloriar, mas ainda se fez de experiente, dizendo, a cultivação é vasta e não tem prazo. Você ainda está no começo da sua jornada. Ele também a aconselhou seriamente, você deve lembrar de suportar as dificuldades da cultivação, não desonre a reputação de Kyu-Kenzan. Kogetsuko exibiu com confiança um pouco de suas habilidades, então respondeu sinceramente, eu posso. Ao mesmo tempo, ela transformou 5 bonecos de argila, este é o limite atual do discípulo. Mas, o discípulo com certeza se esforçará mais. Uma vez que tudo estava resolvido, ele se virou para exigir uma recompensa do sistema, devolva para mim. Pichi rapidamente anunciou, o mestre transmitiu 100 anos de conhecimento de cultivação para o discípulo. Isso atende à condição para um retorno de 10.000 vezes. Parabéns ao mestre por ativar um acerto crítico duplo, ganhando 300 anos de treinamento. O mestre transmite o conhecimento da técnica da barreira da terra ao discípulo, cumprindo as condições para devolvê-lo 10.000 vezes. Parabéns ao mestre por ativar um acerto crítico 10.000 vezes e receber um gigante divino com magia inata da terra. Ao ouvir isso, ele perguntou confuso, um acerto crítico 10.000 vezes? Magia inata? Então, amaldiçoou silenciosamente em sua mente, droga. Mas as recompensas não haviam acabado ainda. Porque o mestre ajudou o discípulo Kogetsuko a ativar o físico oculto conhecido como o corpo espiritual primordial da Terra, o corpo divino da Terra pura Def Heaven End Change Fate foi desbloqueado. Para definir um pouco sobre o corpo divino da Terra pura, ele pode diretamente aprender e liberar o maior poder de Do Korojutsu. Quanto ao gigante divino, ele manipula a energia espiritual da Terra para condensá-la em um boneco gigante. O poder do gigante divino é um nível de reino superior ao do invocador. Para concluir, isso o deixou imensamente satisfeito, sentindo como se uma bandeira tivesse sido erguida em seu estômago, haha. Hoje, eu sou o imperador. Parece que Kogetsuko é meu amuleto da sorte, sou afortunado por me beneficiar dela. Este jovem, sentindo-se empoderado, teve um pensamento ganancioso, será que consigo ganhar quantas vantagens de Kyu-Han? Pensando nisso, ele imediatamente chamou Kyu-Han. O mestre tem algo a dizer a você. Enquanto isso, aquele que os estava seguindo os localizou até este lugar. Ele pensava consigo mesmo, preciso confirmar a localização de Tamagakure e relatar ao terceiro ancião imediatamente. Logo depois, ele voltou para relatar conforme o planejado, Tamagakure está a 48 quilômetros daqui. Ao ouvir isso, o sangue do terceiro ancião ferveu de excitação, esperei por mais de um mês, e finalmente esperei por Tamagakure. Irmãos, venham comigo. De volta a este lado, Tamagakure estava explicando seriamente, quando chegamos ao pântano do trovão, o perigo era constante. Embora seu talento natural seja excepcional, olhando para trás, sua força ainda é baixa. Portanto, o mestre pretende ajudá-los com seu cultivo. Na realidade, ele estava tentando reprimir sua ganância, eu realmente quero elevá-los todos ao reino da formação de uma vez, mas para que suas futuras realizações no reino da condensação do dom celestial sejam melhores, é melhor esperar um pouco mais. Kyu-Han, ao ouvi-lo dizer isso, fez uma reverência educada e respondeu, o discípulo agradece ao mestre. Então, ele colocou a mão sobre sua cabeça para transmitir o conhecimento das artes marciais. O mestre concede a você 100 anos de poder de cultivo, ajudando-o a alcançar o nível de pico do reino da essência verdadeira, e então ensina-lhe os movimentos de espada da espada de vontade. Nesse momento, imagens detalhadas das técnicas de espada transmitidas por ele apareceram na mente de Kyu-Han. A menina estava secretamente curiosa, misturada com espanto, perguntando, então, acontece que nas mãos do mestre, a espada se move à vontade e pode fazer tais coisas?
Isso é realmente a espada se movendo à vontade? Após concluir seu aprendizado, Kyu-Han respondeu sinceramente mais uma vez, com tanta grande graça do mestre: no futuro, o discípulo será a espada nas mãos do mestre, para eliminar todos os inimigos por Kyu-Kenzan. Imediatamente depois, a menina praticou um pouco, demonstrando sua habilidade com a espada diante dele. No coração dele, ele estava, claro, muito satisfeito com essa aluna. Tão rápido, ela já dominou o poder e a habilidade de espada do cultivo de Kyu-Han. No futuro, posso descansar tranquilo. A próxima coisa que ele queria era aproveitar essa oportunidade para exigir do sistema o que lhe era devido. Pichi apareceu rapidamente e anunciou cada recompensa que ele havia recebido. O mestre transmitiu o conhecimento de 100 anos de cultivo ao discípulo, atendendo às condições para a liberação, retornando 10.000 vezes. Parabéns ao mestre por ativar um golpe crítico de 500 vezes, obtendo 500 anos de cultivo. O mestre transmitiu o conhecimento da habilidade com a espada se move à vontade, ao discípulo, atendendo às condições para a liberação, retornando 10.000 vezes. Parabéns ao mestre por ativar um golpe crítico de 1.000 vezes. No entanto, devido ao fato de o mestre ter previamente passado a recompensa do sistema ao discípulo, a recompensa retornada foi reduzida pela metade. Se você não for penalizado com metade da recompensa, pode alcançar o nível de domínio da espada e a intenção da espada pode ser transformada livremente em seu estado final. Após ouvir isso, ele se sentiu um pouco arrependido. É necessário um golpe crítico 1.000 vezes para que a intenção da espada possa ser transformada livremente em seu estado final. Que pena! Afinal, isso não é grande coisa. Ele permaneceu confiante, mas agora estou no grande perfeito do reino do núcleo dourado, minha força também pode proteger o Kyu-Kenzan na pântano do trovão. Aqui, Bonkin viu seus dois senhores sendo ajudados pelo mestre, e seus olhos brilharam de esperança enquanto olhava para ele. O mestre está ajudando os senhores a melhorar sua força, me pergunto quando será minha vez? Vendo claramente a expressão escrita no rosto de Bonkin, sabendo o que o garoto queria, ele deu um tapinha divertido na testa do menino e explicou gentilmente: não os admire. Seu caminho não é o mesmo que o deles. Depois que tivermos uma posição estável no pântano do trovão, eu vou ajudar você a melhorar sua força. Feng Jian também foi muito compreensivo, respondendo alegremente: hehe. O discípulo sabia que o mestre não seria parcial. Neste momento, em algum canto, uma inundação cataclísmica apareceu de repente, pegando os monges de Kyu-Kenzan de surpresa enquanto eram emboscados por um inimigo, e não era outro senão o terceiro ancião que os perseguia. Ele, com entusiasmo, comandou: onde estão todos vocês? Cercam-nos. Deixem-me matar a escória de Kyu-Kenzan. Parte de sua confiança vinha do fato de que todos que o seguiam eram monges do reino da formação Dan. Portanto, não importava quão formidável fosse Tamagakuri, seria difícil para ele voar, mesmo que tivesse asas. De fato, esses vilões tinham uma percepção falha. O terceiro ancião apenas aceitava dinheiro para realizar missões, mas ainda assim amaldiçoava com paixão: escória é apenas escória, e a escória não merece viver neste mundo. Mas enquanto ele perseguia e matava freneticamente, um golpe de espada de repente bloqueou sua garganta. Claro, não era ninguém além do mestre de Kyu-Kenzan. Ele se apresentou com confiança: eu sou Tamagakuri de Kyu-Kenzan. Esta é a primeira vez que Kyu-Kenzan entra no pântano do trovão, e se você não me der uma resposta satisfatória, não culpe a espada em minha mão por ser implacável. O terceiro ancião respondeu com arrogância: eu sou o terceiro ancião de Baiolhou. Então você é Tamagakuri? Está fazendo exigências irracionais desde o começo. Você deveria destruir sua cultivação e me seguir, e eu pouparei algumas vidas de seu povo antes de morrerem. Ao ouvir isso, ele confirmou suas motivações: então eles são os cães de Jin quem sou, então não são justos. No entanto, isso também o surpreendeu um pouco, não esperava que os lacaios de Jin quem sou chegassem tão longe quanto o pântano do trovão. Parece que precisarei ser mais cauteloso no futuro. Imediatamente depois, Kyu-Han, cheia de combatividade, avançou para atacar. Claro, sua força ainda era insignificante comparada a desse homem, o que só o fazia desprezá-la ainda mais.
Apenas um reino de cultivo e ousa ser rude diante de mim? Este pirralho insolente se atreve a menosprezar os outros. Tamaga Kuri é um tolo, e seu discípulo também é um tolo. Ao ouvir isso, Kyu-han ficou ainda mais furiosa, ousando desrespeitar meu mestre? Se eu não te matar hoje, será difícil aliviar o ódio no meu coração. Vendo a técnica que ela estava usando, ele também percebeu o problema: reino de cultivo e compreensão da espada, hein? Não é de se estranhar que Jin Qinsou quisesse capturá-la assim. Mas eu vou te mostrar o poder de um cultivador de estabelecimento de fundação. Agora, chegou a vez de Koujitsuko entrar na batalha. Ela rebateu indignada: nós só queremos viver em paz, não basta ter sido forçada a deixar Eneishu? Então eu definitivamente não perdoarei nenhum inimigo. Enquanto isso, esse homem arrogante ainda teimosamente queria tirar a vida dos outros. Se quiser culpar alguém, culpe a si mesmos por serem fracos demais, indignos de continuar vivendo. A batalha entre terra e água caiu em um impasse. Deste lado, Tamaga Kuri também ficou muito satisfeito por seus dois discípulos, Kyu-han e Koujitsuko, terem rapidamente compreendido seus poderes. No entanto, ele não podia se acomodar. Enfrentar monges no estágio intermediário do reino de estabelecimento de fundação é algo bem desafiador. De fato, como Tamaga Kuri suspeitara, Koujitsuko começou a perder forças nesta batalha. Enquanto isso, aquele sujeito arrogante ficou desejoso: essa garota não é feia, posso mantê-la como um brinquedo. Enquanto ele tramava, sua onda foi de repente dividida em duas. Ele disse seriamente a seu discípulo: você não é páreo para ele, deixe o mestre lidar com isso. Agora, aquele arrogante percebeu o nível de cultivo de Tamaga Kuri. Não é mais o reino de cultivo, é a grande perfeição do reino do núcleo dourado? Ele ficou confuso e se perguntou: será que Jin Qinsou quer me prejudicar? Enquanto isso, Tamaga Kuri respondeu: você está sendo manipulado por outros sem perceber, realmente tolo. Você matou muitos discípulos de Kyu Kenzan, então agora chegou a hora de pagar com sua vida. Mas esse sujeito ainda estava excessivamente confiante, e daí se é a grande perfeição do reino do núcleo dourado? Meus irmãos aqui são todos cultivadores do estabelecimento de fundação. Ainda podemos nos unir para matar. Os irmãos que ressoavam com ele, sem saber o que era o medo, sugeriram: terceiro ancião, vamos atacar juntos. Ele respondeu calmamente: com tantos monges no reino da formação Dan, estou bastante assustado. Mas eu tenho 100 fantoches de barro com a força da grande perfeição do reino do núcleo dourado aqui, você não tem medo? Com uma velocidade de formação tão rápida, o resultado já estava claro. Após capturá-los, Heiryu Shou e Ansai foram até ele para relatar. As informações foram obtidas, o mestre interrogou e descobriu a localização de Baiolhou, que está a apenas 300 quilômetros de distância. Ao ouvir isso, ele imediatamente ordenou o próximo curso de ação: continuem a organização e partam para Baiolhou imediatamente. Foi a vez de Ansai fazer seu relatório: os despojos de guerra foram encontrados. Mestre, por favor, dê uma olhada. Além disso, ela expressou algumas preocupações: esta é nossa primeira vez no Pântano do Trovão, e tivemos um confronto com as forças daqui. Temo que possa haver alguns problemas. Ele entendeu suas preocupações, mas respondeu: como Baiolhou é um subordinado de Jin Qinsou, eles não desistirão de continuar a atacar Kyu Kenzan. Já fiz cálculos em minha mente. Acabei de chegar ao Pântano do Trovão, e Kyu Kenzan também deve mostrar algumas de suas habilidades. Embora isso atraia a atenção de outros, reduzirá muitos problemas. Aos olhos da jovem de Ansai, ela o admirava ainda mais. Baiolhou tem um grande cultivador de espírito primordial, pela segurança deles, eu não hesitaria em tomar a iniciativa para lutar. O que devemos fazer agora? Estou gostando cada vez mais do mestre. Enquanto isso, em Baiolhou, receberam mais notícias sobre o terceiro ancião. Mestre, algo terrível aconteceu. O terceiro ancião e muitos seguidores que foram matar os irmãos de Tamaga Kuri foram mortos por Tamaga Kuri. Neste momento, suas lâmpadas de alma foram quebradas.
Este mestre, embora velho, ainda era tão competitivo quanto os jovens, perdendo a compostura. Kyu-Kenzan é realmente audacioso, ousando matar pessoas de Baiolhou. Convoquem imediatamente meus irmãos para ir matar esses jovens de Kyu-Kenzan. Apenas o segundo ancião estava disposto a pensar criticamente, oferecendo uma opinião calma. Mestre, Tamaga-Kuri está apenas no reino de cultivo. Como poderiam ter força para matar o terceiro ancião? Acredito que há uma outra força agindo nas sombras. Ao ouvir isso, o mestre hesitou um pouco, pois eles haviam feito uma promessa anterior de não interferir um no outro. Ele estava preocupado: se uma terceira força intervir, será que querem mergulhar o pântano do trovão em caos novamente? De repente, o segundo ancião mencionou alguém que estava prestes a aparecer. Ele disse: não se esqueça que eles estão prestes a aparecer. Portanto, eliminar secretamente alguns inimigos anteriores não é descartável. Este mestre, apesar de sua idade, ficou impaciente e disse: segundo ancião, eu entendo tudo o que você está dizendo. Assim como eu estava pensando na perda do terceiro ancião, realmente não consigo aceitar isso no meu coração. O segundo ancião também expressou sua simpatia. O terceiro ancião e eu seguimos o mestre por quase 100 anos. Com a partida do terceiro ancião, também sinto tristeza. No entanto, agora não é hora de lamentar. Portanto, devemos permanecer vigilantes para nos proteger contra emboscadas inimigas. Assim que se mostrarem, aproveitaremos a oportunidade para atacar. Ao ouvir isso, ele foi tomado por um espírito de luta. Você está absolutamente certo. Não deixarei que a morte do terceiro ancião seja em vão. Eu vou fazê-los pagar por essa dívida. Esse assunto se originou de Tamaga-Kuri, então como eu poderia deixá-lo escapar? Neste momento, Kyu-Kenzan havia encontrado Baiolhou. Kyu-Han imediatamente se ofereceu ao mestre: deixe que o discípulo lidere a carga. Koujetsukou também estava ansiosa para ajudar e acrescentou: eu temo que minha Júnior sozinha possa ter dificuldades para lidar com isso, então eu quero participar também. Assim, as duas irmãs apaixonadas avançaram. Kyu-Han, apesar de sua juventude, atacou de forma decisiva. A habilidade de invocação de Koujetsukou também era impressionante. Ela exclamou com alegria: finalmente, posso contribuir com minha força para Kyu-Kenzan. Em outro canto, o mestre de Baiolhou estava bastante surpreso que Kyu-Kenzan tivesse ido até lá. Por que estão tão impacientes? Já fizeram um movimento? No entanto, o ancião segundo permaneceu racional. Ele disse: vamos entender claramente a situação primeiro, depois faremos um plano. Os dois deram um passo à frente para investigar a situação. Ele abriu a boca com arrogância: o reino da cultivação ousa tocar Baiolhou. Querem buscar a morte? O ancião segundo ao seu lado também acrescentou: já que estão aqui, por que não declararam sua origem? Koujetsukou se apresentou com confiança, deixando claro o propósito de sua visita: sou discípulo de Kyu-Kenzan Koujetsukou. Viemos aqui para vingar-nos. Ao ouvir o nome Kyu-Kenzan, ele se agitou e amaldiçoou: então é Kyu-Kenzan. Sendo um inseto e não sabendo seu lugar, realmente tolo. Imediatamente, atacou diretamente, exigindo as vidas das duas irmãs. Gritou: morram rapidamente. Claro, nesse momento, Tamaga-Kuri apareceu. Com uma mão, ele facilmente desviou o ataque e aproveitou para retrucar as ofensas: você diz que as pessoas de Kyu-Kenzan são insetos? Mas eu vejo que você se parece mais com um inseto. Em seu coração, ele o desprezava um pouco. Pensou: este é o poder dos monges no reino da alma nascente? Não é muito forte, na verdade. Nesse momento, o mestre de Baiolhou também reconheceu o novo nível de seu reino. Tif, você Tamaga-Kuri, está no grande perfeito do reino do núcleo dourado. No entanto, a natureza arrogante ainda o desprezava, mas aos olhos dos monges do reino da alma inicial, você não é mais do que um inseto. Claro, ele não se importou com essas palavras e respondeu calmamente: o reino da alma inicial é realmente tão poderoso assim? Mas eu acredito que sou muito mais forte do que você, a ponto de você não acreditar nisso.
Antes que ele pudesse terminar de falar, a outra pessoa perdeu a paciência e quis desafiá-lo. Muito bem, deixe-me ver você agir contra mim, para que entenda o quão terrível é o reino da alma inicial. Ele respondeu, meio brincando, meio sério, mas eu não quero sacar minha espada. Tenho medo de que eu possa acidentalmente te matar. A outra pessoa ainda respondeu corajosamente, você quer me matar? Isso é engraçado. Eu vagabundei na pântano do trovão por 200 anos, e sou eu quem mata, não o contrário. Ao ouvir isso, ele só pôde responder com suas últimas palavras, isso é porque seu conhecimento é extremamente limitado. Então, ele lançou oficialmente o ataque com a grande formação das 4 espadas. Com esse ataque, a outra pessoa pôde apenas observar, atônita. A espada foi em direção a ele, e com um golpe fatal, ele gritou suas últimas palavras, cheias de desespero, como isso é possível? Tudo aconteceu tão rapidamente que o segundo ancião, que testemunhou toda a cena, ainda estava atônito. Então, Tamagakure assumiu o papel de inocente, eu só estava seguindo as instruções. Todos vocês viram, certo? Foi ele quem me desafiou. O pedido que encontrei em minha vida nunca foi como este. Neste momento, o segundo ancião estava ao mesmo tempo horrorizado e irado. Como isso poderia ser? Será que Tamagakure realmente possui um poder tão aterrador? Genkin-sou, você prejudicou meu Baiolhou. Mas ele naturalmente sabia racionalmente, e de maneira oportuna, tomou a iniciativa de implorar por misericórdia de forma fraca, estou disposto a oferecer todos os tesouros de Baiolhou, apenas esperando que você possa poupar minha vida. Ele respondeu meio brincando, meio sério, mas se eu te matar, os tesouros de Baiolhou não seriam meus também? Ao ouvir isso, ele ficou ainda mais assustado, ajoelhou-se diretamente e confessou tudo honestamente. Ele culpou, foi este tolo diretor que te ofendeu por causa de 5 milhões de pedras espirituais. Ele implorou, estou disposto a me juntar ao Kyoukenzan e ajudar o diretor a lidar com Genkin-sou. Ao ouvir o preço que Genkin-sou ofereceu, ele ficou insatisfeito, pensando, se eu adicionar seus bens, meus irmãos teriam centenas de milhares. E, nos olhos de Genkin-sou, isso vale apenas 5 milhões de pedras espirituais? Realmente, você me subestimou. Aproveitando-se disso, ele decidiu explorá-lo uma última vez. Colocou uma condição, você pode entrar em contato com Genkin-sou. Se me ajudar a transmitir a mensagem, posso poupar você da pena de morte. Deixando isso de lado, a cena mudou para um certo local no pântano do trovão. Esta mulher estava percebendo algo, esse hálito é tão forte. Baiolhou está prestes a ter um novo monge no reino da alma nascente. Esta bela nova personagem chama-se Toijaku-rin, está no nível de início do reino da alma nascente, e é a mestre de Shankou-Rou. Imediatamente, ela partiu, montada em uma fênix de fogo, rumo a algum destino. Voltando à transação anterior, o segundo ancião retirou uma espada voadora, a ferramenta usada para se comunicar com Genkin-sou. As informações de Baiolhou e Genkin-sou dependiam da mensagem enviada pela espada voadora. Após enviar a mensagem, ele perguntou com obediência, há algo que possamos transmitir ao mestre Tamagakure? Ele só precisava transmitir uma informação, resumindo que estava gravemente ferido e tinha morrido. Em seu coração, ele calculou cuidadosamente, embora o papel não consiga envolver o fogo, ainda pode comprar um pouco mais de tempo. Enquanto isso, Ansai havia presenciado toda a conversa entre os dois e estava cada vez mais preocupada. Ela pensou, esta pessoa é um mestre do reino da formação de pílulas. Se for deixada em liberdade, certamente se tornará um grande inimigo de Kyoukenzan no futuro. O mestre, com seus princípios, naturalmente não irá contra sua promessa. Portanto, essa questão só pode ser resolvida por mim. Neste momento, o segundo ancião havia terminado de enviar a mensagem. Ele perguntou humildemente, cumpriu o pedido do trono, então. Tamagakure naturalmente manteve sua palavra e disse para ele partir, não vou te matar. Mas para garantir, ainda precisamos emitir uma ameaça, se no futuro você ousar se tornar inimigo do meu Kyoukenzan, então.
Ele imediatamente entendeu a intenção do garoto e rapidamente respondeu: obrigado, mestre Tamagakuri, por não me matar. A partir de agora, certamente evitarei encontrar o discípulo do Kyuken-zan. No entanto, ele não ficou feliz por muito tempo. Assim que terminou de falar, a espada perfurou seu corpo. Ele estava tanto com raiva quanto fraco ao retrucar: pessoa vil e desprezível, você não disse que não me mataria? Ansai também assumiu diretamente a responsabilidade. O mestre disse para não matá-lo, mas eu devo matá-lo. Estou disposto a assumir qualquer culpa em nome do mestre. Ao ver isso, o garoto imediatamente parou Ansai: pare, jogue-o para fora para se virar sozinho. Esta espada destruiu seu Dantian, tornando a sobrevivência na pântano do trovão muito difícil. Ao mesmo tempo, ele também emitiu uma ordem: expulsem todos os membros de Baiolhou. A partir de hoje, este será o local de descanso do meu Kyuken-zan. Ao ouvir isso, Ansai parecia relutante em desperdiçar um recurso humano, então disse: não falta especialistas no reino da formação Dan em Baiolhou. Acredito que podemos aceitar alguns para fortalecer o poder da seita. Mas o garoto manteve-se firme em sua avaliação de integridade moral, dizendo: Kyuken-zan só precisa de discípulos leais. Quanto à questão de aumentar sua força, pelo que vejo, é apenas uma questão de tempo. Na sua mente, ele já havia preparado o próximo passo e estava considerando o sistema para aprimorar o poder de um discípulo comum. Depois de se estabelecer, declarou claramente: daqui a 3 anos, voltarei para recuperar o que me pertence. Eu represento o mestre de Kyuken-zan. Peço desculpas pelos transtornos. Em resposta a essa declaração, os monges responderam todos em uníssono: sim. Como se isso tivesse temporariamente resolvido a questão. Vamos mudar de cena para o próximo local, onde Toijaku-rin havia se deslocado para um certo lugar. À sombra de uma árvore, essas pessoas estavam se reunindo para buscar algum benefício de Baiolhou. Ao ouvir a notícia de que o chefe-mestre havia morrido, apressaram-se a dizer: o chefe-mestre e os especialistas de Baiolhou estão todos mortos. Vamos aproveitar o tempo para tomar os tesouros, antes que outras forças os tomem primeiro. Toijaku-rin também ouviu isso inadvertidamente e pensou desdenhosamente: não esperava que aquelas raposas viessem também. Parece que tem outras intenções. Mas o que ela achou difícil de acreditar foi: Baiolhou está cheio de monges do reino da alma nascente, e ainda assim, eles morreram aqui. Antes que pudessem agir, foram subitamente emboscados em um ataque feroz. Toijaku-rin testemunhou tudo, estupefata com seu poder. A habilidade com a espada pode tirar a alma de uma pessoa assim. Nunca houve um cultivador de espada do reino da alma nascente tão aterrador quanto este nas pântano dos trovões. Será que o oponente veio de Kafushu? Deste lado, você se revelou diretamente novamente, apresentando-se um pouco: eu sou Tamagakuri. Estou aqui para mostrar um pouco e advertir Baiolhou a não agir contra mim. Portanto, o mestre deles já está morto, vocês também querem agir contra mim? Por dentro, você estava bastante surpreso com as habilidades dessas pessoas, não esperava que tantos mestres do espírito primal viessem. Você percebeu: se eu não mostrar algumas habilidades, Kyuken-zan terá dificuldades em encontrar um lugar na pântano do trovão. Um dos mestres entre eles, sentindo-se incomodado, falou: você é apenas um pequeno monge do reino da formação Dan e ainda assim afirma ter matado mestres do espírito primal? Entregue os despojos que pegou de Baiolhou e desapareça rapidamente. Caso contrário, não me culpe por matar. Diante da ameaça dele, você simplesmente estalou os dedos e respondeu suavemente: só porque estou no reino da formação Dan não significa que eu não possa matar alguém no reino da alma nascente, certo? Só porque não tenho uma arma não significa que eu não possa esfaquear alguém até a morte, certo? Imediatamente, sua força demonstrou um ímpeto esmagador. Então, você convidou proativamente: alguém quer tentar? Pode vir lutar comigo. Toijaku-rin estava como espectadora, e ela teve que se satisfazer com essa performance. Em sua avaliação, com 2 mestres do reino da alma nascente e um boneco de barro, isso é a força do grande perfeição do reino do núcleo dourado.
Uma pessoa é suficiente para enfrentar qualquer força na planície do trovão. Até mesmo os especialistas começaram a se sentir incomodados. Um dos especialistas pensou consigo mesmo: este garoto é um pouco estranho. Vamos recuar por enquanto. Apenas um cultivador no reino da formação Dan, ainda assim ele possui muitos meios estranhos do reino da alma nascente. Ele deve ser um discípulo da grande seita Kafushu, definitivamente não é alguém com quem possamos competir. De repente, Toijaku Rin pensou em uma jogada ousada. Ela considerou: se ele se ajoelhar sob a minha saia, então minha Shankou certamente varrerá a planície do trovão. Pois o poder de Kafushu é várias vezes mais forte que a planície do trovão, eu também poderia usá-lo para estabelecer uma base na Kafushu no futuro. Deste lado, ele se sentiu um pouco aliviado ao ver aquelas pessoas fugindo, depois de tanto esforço, finalmente se foram. Justamente quando ele estava prestes a se virar, Toijaku Rin se aproximou e chamou: cultivador. Por favor, pare. Ela se apresentou proativamente: eu sou a mestre Toijaku Rin da Shankou. Presto nossas reverências, cultivador. Posso perguntar de qual seita o cultivador é? Ele respondeu confortavelmente: Kyukenzan. Em seu coração, ele avaliou a garota à sua frente: esta mulher é uma monja do reino da alma nascente, conhecê-la um pouco pode ser benéfico para o Kyukenzan. Ao ouvir o nome desconhecido, ela se perguntou consigo mesma: Kyukenzan? Será que Kafushu tem uma seita com esse nome? Ou seria uma seita de linhagem secreta? No entanto, ela continuou com sua intenção de se apresentar, afirmando proativamente: vejo que o cultivador é impressionante, por isso queria conhecê-lo. Ela estava prestes a elogiá-lo por ser bastante sério, mas antes que pudesse, ele a convidou diretamente para seu quarto: então você é uma nova amiga, venha, vamos conversar no meu quarto. Vendo sua expressão lasciva, ela mentalmente descontou pontos: de fato, todos os homens do mundo são iguais. Ela então começou a provocá-lo: o que é isso? Só conversar, é só isso? Ele fez uma expressão feroz, como o imperador de Jade, e respondeu: o que mais você quer, então? Ela rapidamente mudou de estratégia e sugeriu: que tal discutirmos o dom também? Ele estava tanto envergonhado quanto ansioso ao responder: haha, claro, tudo bem. Durante esses momentos, Ansai inadvertidamente testemunhou tudo. Seu coração se sentiu ainda mais desconfortável. Pensou: outra mulher sedutora tentando atrair o mestre. Não posso deixar que ela o leve. De volta ao quarto, assim que Toijaku Rin entrou, ela mostrou suas forças e o provocou: cultivador, você acha que sou bonita? Neste momento, ele também estava lutando com seus pensamentos: certo, ela está claramente tentando me tentar a fazer algo errado. Que homem pode resistir a essa tentação? Ele tentou responder de forma direta: cultivador, por favor, tenha um pouco de respeito próprio. Não sou uma pessoa de atitudes casuais. No entanto, sua resistência não foi significativa: se você realmente acha que sou arbitrária, então eu não sou uma pessoa. Toijaku Rin continuou a virar as cartas de maneira provocadora, dizendo: companheiro cultivador se enganou. Eu só desejo discutir o dão com o companheiro cultivador. Ele, é claro, não poderia contra-argumentar, sentindo tanta raiva que amaldiçoou silenciosamente: droga. Isso não faz sentido. Existe alguém que discuta o dão com um homem enquanto está deitado na cama? No entanto, como ela gostava de provocar, ele acompanhou-a, genuinamente sério. Ele disse: se você deseja discutir o dão, então posso lhe perguntar: tem uma conexão com os céus? Existe um fim para o cultivo? Depois de entrar no caminho do cultivo, eu escolho os céus, ou são os céus que me escolhem? Então, ele arrogantemente passou a conversa para ela, convidando-a a iniciar sua performance. Ela teve que ficar surpresa com sua clareza, perplexa, pensando: essa pessoa definitivamente não é normal. Vou deixá-lo apaixonado por mim e procurar outra forma. Então ela gentilmente evitou sua pergunta, dizendo: essa questão é muito profunda, eu realmente não sei sobre cultivo.
Depois, ela mudou graciosamente de assunto. Em vez de falar aqui, convido o companheiro cultivador a ser meu convidado no Shankou-Hou. De acordo com seu plano, quando você chegar no Shankou-Hou, eu o capturarei. Mesmo monges são humanos, afinal, e naturalmente não podem escapar das 7 emoções e 6 desejos. Você, ainda ingenuamente perguntando, onde fica Shankou-Hou? Ela, com um tom encantador e convidativo, respondeu, Shankou-Hou é um lugar que todos os homens amam. Está cheio de inúmeras belezas deslumbrantes, incluindo aquelas que os cultivadores gostarão. Ao ouvir isso, você entendeu a situação, então, essa mulher é bastante provocante. Acontece que ela é uma madame em um bordel. Aproveitando a oportunidade, você decidiu provocá-la de maneira brincalhona, e se eu gostar de cultivadores? Embora um pouco envergonhada, ela manteve uma postura profissional e respondeu calmamente, acabei de conhecer cultivadores. Cultivador deve estar brincando. Se você gosta de Toijaku-rin, seria melhor me visitar com mais frequência. Você parou de brincar e a dispensou diretamente, cultivador, por favor, vá para casa cedo. Já está tarde. Embora haja mulheres bonitas na sala, eu, Nook, sou propenso a cometer erros. Antes de sair, ela proativamente lhe entregou um cartão de jade e deixou uma mensagem, este cartão contém a localização de Shankou-Hou. Toijaku-rin está sempre esperando pela visita do cultivador. Assim que Toijaku-rin saiu, o homem bonito e vaidoso assumiu, essa maldita beleza. Ela deve estar atraída pela minha boa aparência. Se ser bonito fosse um crime, então o meu crime seria imperdoável. Por outro lado, o que Toijaku-rin observou após interagir com você foi: o misterioso Tamaga-kuri torna impossível para mim compreendê-lo. No entanto, ter uma boa relação com ele é mais benéfico do que prejudicial para mim. Voltando à questão principal dos seus assuntos, agora você está considerando o próximo passo no desenvolvimento tanto do seu aluno quanto de si mesmo. Kyuhan e Koujetsukou já aprimoraram seus poderes, então é hora de fazer algo por Bonkin. No dia seguinte, aquela reunião aconteceu. O jovem Bonkin fez uma reverência respeitosa e perguntou, mestre, há algo que deseja instruir este discípulo? Você demonstrou um pouco do seu talento literário, mostrando que é um professor dedicado, você tem sido meu discípulo há um bom tempo. Nos últimos dias, tenho pensado em como orientá-lo em sua cultivação, e, como você é bem versado em matrizes mágicas, decidi ensinar-lhe a formação mortal das 4 espadas. Embora muito feliz, o jovem ainda manteve sua postura educada e expressou primeiro sua gratidão, o discípulo agradece ao mestre. Por dentro, ele estava exultante, finalmente, é a minha vez, posso ficar mais forte. Eu disse, o mestre nunca foi egoísta com nenhum discípulo. Em seguida, você presenteou o discípulo com uma espada, como a formação mortal das 4 espadas requer uma espada para ser arranjada, vou passar minha Ryuzenkin para você. Sua gratidão disparou, eu não esperava que o mestre me valorizasse tanto, até me concedendo uma espada. O menino começou a derramar toda a eloquência que podia reunir para expressar sua apreciação, discípulo entende as intenções do mestre. Discípulo respeita o mestre como o sagrado, o rio infinito que flui sem fim. Os sentimentos do discípulo para com o mestre. Não permitindo que o menino terminasse, ele interrompeu com um leve desprezo, certo, chega de bajulação. Ainda assim, continuou a expressar sua fé no aluno, aconselhando, trabalhe duro em seu cultivo. O futuro do Kyukinzan pertence a você. O menino, claro, respondeu sinceramente, sim, o discípulo certamente não decepcionará o mestre. Imediatamente depois, o verdadeiro rosto do mestre desapareceu, substituído por uma expressão astuta. Ele exigiu do sistema, apresse-se e me devolva isso. Pichi apareceu rapidamente com o anúncio, mestre transmite ao discípulo a formação mortal das 4 espadas. Condições adequadas desbloqueiam um retorno de 10.000 vezes. Parabéns, o mestre ativou com sucesso um acerto crítico de 5.000 vezes. Como o mestre transmite conhecimento ao discípulo, a recompensa do sistema deve deduzir 10 milhões de pedras espirituais. Parabéns, o mestre obteve a formação do verdadeiro significado.
O mestre transmite ao discípulo a superlativa espiritual Kiryu-Zenkin, atendendo às condições para desbloquear um retorno de 10.000 vezes. Parabéns, o mestre ativou um acerto crítico de 2.000 vezes. Porque o mestre transmite conhecimento ao discípulo, a recompensa do sistema deve continuar a descontar 10 milhões de pedras espirituais. Parabéns ao mestre por obter a espada artefato da origem do Dragão Supremo. Ele parece estar bastante dividido sobre a espada que acabou de receber, a espada artefato da origem do Dragão Supremo, com sua aura, faz parecer que ela me aproxima de uma energia celestial infinita. Considere isso como mais um passo no seu desenvolvimento. Agora vamos mudar a cena para Shankou-Ho. Esta mulher linda, Toijaku-Rin, provavelmente foi cativada por ele, ela está realmente esperando por ele, por que ele ainda não veio me encontrar? Eu sou tão bonita, será que ele não está nem um pouco emocionado? Tamaga Kuri de Kafushu deve ter muitos segredos. Se eu conseguir estabelecer um relacionamento com ele, com certeza terei benefícios. Mas ele é tão bonito, eu realmente quero tê-lo. Sua mente está realmente em tumulto, ó céus, o que estou pensando? Que vergonha! Assim, passou-se uma noite de anseio para essa jovem mulher. Na manhã seguinte, Shankou-Ho já está fazendo barulho porque este arrogante convidado está causando tumulto, eu sou do nível meio Yuan Ying. Vocês não são dignos de me servir? Chamem logo o mestre aqui. Shankou-Ho abriu suas portas para receber os convidados. As meninas dentro, é claro, precisavam atender bem os clientes. Esse cliente arrogante imediatamente fez um pedido: se a dona vier me atender, então naturalmente não causarei problemas. Eu entendo as regras. Aqui, não me faltam pedras espirituais e elixires. Mas, é claro, ela não se rebaixaria para entreter esse cliente, então respondeu friamente: você é um convidado, mas aqueles que desejam causar problemas no Shankou-Ho não devem me culpar por ser implacável. Imediatamente após suas palavras, o braço do cliente rompeu em chamas, e então seu corpo inteiro foi queimado vivo em agonia. Após resolver o incidente, sua subordinada entrou para informar que alguém queria vê-la. Com isso, ela se encheu de determinação e disse: quero ver quem ousa causar problemas no Shankou-Ho. Mas, inesperadamente, a pessoa era Tamaga Kuri. Ao ouvir seu tom desagradável, ele provocou: parece que você não está muito receptiva. Então, vou embora. Toijaku-Rin imediatamente mudou sua atitude em 180 graus, dizendo feliz: ah, então é o cultivador Tamaga Kuri que chegou. Você fez Toijaku-Rin esperar por tanto tempo. As outras meninas no prédio viram isso e sussurraram entre si: quem é esse homem? Nunca vi a dona tratar um homem assim. A menina ao lado dela imediatamente continuou: ele está apenas no reino da formação Dan. Ela até levantou uma questão: será que ele é um garoto de programa criado pelo mestre fora? Isso fez Toijaku-Rin se sentir ao mesmo tempo envergonhada e irritada, pensando: essas meninas são realmente intrometidas. Eu realmente quero rasgar a boca delas. Vendo que as pessoas ao redor estavam olhando, Toijaku-Rin sugeriu a ele: companheiro cultivador, por que você não dá um passeio comigo lá fora? Ele concordou imediatamente, confortável, claro. Eu também queria te perguntar algo. Ele, assim como ela, tinha a intenção de se enturmar para um benefício futuro. Eu não conheço ninguém em Thundermarsh. Ter mais um amigo seria muito mais conveniente. Quando os dois acabaram de sair para um passeio, encontraram outro hóspede barulhento. Ele estava bloqueado do lado de fora, então gritou alto: não está aberto para convidados no Shankou-Ho? Por que não me deixam entrar? Vendo Toijaku-Rin caminhando com ele, ele zombou: não me deixam entrar, mas você está com esse garoto de programa. Você acredita que eu não vou impedir você de fazer alquimia no Shankou-Ho no futuro? Toijaku-Rin imediatamente mostrou seu desagrado e o mandou embora. O status do mestre refinador de pílulas em Thundermarsh certamente não é baixo, mas alguém sem valor como você, sendo expulso da oficina de alquimia, deveria ir embora rapidamente. O cliente sentiu que sua autoestima havia sido ofendida, o que apenas alimentou sua raiva.
As pessoas geralmente acreditavam que os mestres refinadores de pílulas se destacavam apenas na alquimia e não eram bons em combate, mas lutar com os outros era, na verdade, meu passatempo. Eu, Jacu-Rin, claro, retaliaria, ela perguntou desdenhosamente, você ainda quer lutar comigo? Quanto à expressão de Tamagakuri, ele começou a prestar atenção nele. Ao saber que ele era um mestre refinador de pílulas, lembrou-se de que havia obtido vários orbes da alma da fera de Baiolhou, e os orbes da alma da fera eram materiais importantes para refinar elixires. Ter um mestre refinador de pílulas seria bom, mas olhando para sua inteligência, ele não parecia muito esperto. Virando-se para este lado, o arrogante mestre refinador de pílulas avançou, querendo lutar contra Jacu-Rin. Mas ele imediatamente o bloqueou e o lançou para longe, dando um conselho: não use seus hobbies para desafiar as habilidades de sobrevivência de outra pessoa. No entanto, suas ações tinham um propósito diferente. Ele então sugeriu a ela: deixe-o entrar. Eu arcaria com todas as despesas. Em seu coração, ele tinha a intenção de levá-lo de volta para Kyoukenzan. Se isso acontecesse, seria como se ele tivesse salvado-o. Jacu-Rin, sentindo-se um pouco obrigada, suspirou e respondeu: se o cultivador deseja pedir por ele, então eu o poupá-lo-ei. Ele virou-se para instruir o mestre refinador de pílulas: você espera no Shankou por alguém vir te buscar. Se ousar sair antes, eu vou te matar. O homem, que acabará de levar um tapa aterrorizante, rapidamente obedeceu: sim. Eu definitivamente seguirei os arranjos do Senhor. Finalmente, os dois puderam continuar seu passeio. Toijaku-Rin, que já havia percebido suas intenções anteriormente, perguntou diretamente: você salvou Kouzei porque quer usá-lo para si mesmo, certo? Ele não tinha razão para negar, então respondeu: haverá também um lugar para ele brilhar. Ela continuou de forma franca: os tesouros celestiais e terrestres no pântano do trovão são abundantes, mas os elixires são realmente muito raros. Atualmente, apenas a oficina de alquimia os compra. Levar Kouzei seria certamente muito mais conveniente para o futuro. Ele ficou um pouco surpreso com suas palavras e perguntou: os elixires vendidos no pântano do trovão podem ser trocados por pedras espirituais? Sem hesitar, já havia pensado em explorar o trabalho dos outros, se forçarmos Kouzei a fazer alquimia, e depois deixarmos todos daqui o Kenzan escanear os elixires através do sistema, não seria isso uma grande quantidade de pedras espirituais? Vendo sua expressão, Toijaku-Rin adivinhou: você está muito faltando em pedras espirituais? Em seu coração, ela ficou ainda mais curiosa sobre ele. Tamagakuri vem da seita secreta Kafushu, mas está faltando pedras espirituais. Será que as artes marciais que ele pratica exigem uma grande quantidade de pedras espirituais para adquirir tesouros celestiais e terrestres adicionais para suporte? Ele então assumiu o papel de lamentar um pouco, respondendo: não há saída. Sob meu comando, ainda há um grupo de pessoas que precisam ser sustentadas. Ao ouvir isso, Toijaku-Rin generosamente sugeriu: companheiro cultivador, se você estiver sem pedras espirituais, pode vir para o meu Shankou. Ele imediatamente recusou sem pensar mais: mesmo que eu tenha intenção, ainda assim não farei isso. Por favor, irmã mais velha, você não sabe que tipo de negócio o Shankou faz? Ela ainda o convidou entusiasticamente: tudo bem. O Shankou ocasionalmente recebe monjas. Já basta de brincadeiras. De repente, ele ficou sério e voltou ao assunto principal: chega. Hoje vim aqui principalmente para perguntar como obter Ki espiritual dos 5 elementos. Assim que mencionou o Ki espiritual dos 5 elementos, Toijaku-Rin também o alertou seriamente: eu aconselho o companheiro cultivador a não ter intenções em relação ao Ki espiritual dos 5 elementos. Para entender por que Toijaku-Rin tinha uma atitude tão séria, vamos nos aprofundar um pouco na origem do Ki espiritual dos 5 elementos. Começando pelos pântanos do trovão, existem 5 terras proibidas. Especificamente, Onou no Ryoiki tem uma raposa de fogo de 6 caudas, Gokan tem um caranguejo de gelo, Suikarin tem Juyou, Ryu no Iki tem Sankei, e Kinsei no Ryoiki tem Kinshi. Dentro da área proibida, dentro do corpo da besta dos 5 elementos, existem fragmentos de Ki espiritual.
Todos os 5 elementos de Ki espiritual neste mundo são formados a partir de fragmentos de Ki espiritual. Depois de ouvir a história dela, ele ainda não achou nada impossível, embora seja uma área proibida. Se tivermos um pouco de cuidado, não deve ser tão ruim. Vendo que ele ainda subestimava a situação, Toijaku Rin continuou: na área proibida, há um poderoso senhor demônio, e mesmo que o encontremos, devemos evitá-lo. Os monges do Pântano do Trovão, cada vez que entram na área proibida para caçar as bestas dos 5 elementos, têm apenas uma chance em 10 de sobrevivência. No final, o seu pensamento final ainda não era desistir, mas focar em: com as 5 terras proibidas sendo tão perigosas, devemos nos preparar com antecedência ao levar discípulos para lá. Após se aproveitar da filha de outra pessoa, ele queria mandá-la embora. Preciso encontrar uma maneira de fazê-la sair primeiro. Mas a jovem entrou em uma fase de delírio. Será que ele me olha assim porque tem sentimentos por mim? Sem saber o que pensar, ele deu uma sugestão desconfortável: camarada cultivador, veja, estamos agora em um lugar desolado, e não há ninguém por perto. Não seria muito adequado fazer isso? E claro, a mente da jovem imediatamente associou isso a outra coisa. Ela também se sentiu tímida e tinha seu orgulho, mas isso foi insignificante. Ela disse: agora, nesse momento? Mas se for ele, não seria inaceitável. Ela timidamente sugeriu: nós acabamos de nos conhecer, não é um pouco cedo demais? Toijaku Rin achou que seria mais apropriado ficar no quarto. Depois de ouvir isso, ele parecia um servo confuso, sem entender a situação. Eu só queria usar a desculpa de ir ao banheiro para mandá-la embora. O que isso tem a ver com o fato de termos nos conhecido agora? Ele manteve sua atitude inocente e respondeu: não há necessidade de pressa. Acreditamos que ainda há tempo suficiente. Essa garota estava sendo muito complacente, concordando tão rapidamente. Ela respondeu: se você é tão sincero, então Toijaku Rin irá atender aos seus desejos. Ele ainda propôs sua ideia original: certo, então você pode se mover um pouco para frente. Essa garota era bem profissional, dizendo imediatamente: não precisa, está ótimo assim. Tenho muita experiência.